Vamos à pauta nacional. Em busca de melhorar sua popularidade e promover aliados para as eleições municipais, Lula tem inaugurado até obras bancadas pelo governo de Jair Bolsonaro. No último dia 5, por exemplo, o petista participou de uma cerimônia de inauguração, entre aspas, de um campus da Universidade Federal de São Paulo, em Osasco, que estava pela metade, o que foi apontado por uma estudante na ocasião. Aquela obra da Unifesp, cujo prédio que abriga a biblioteca ainda não foi concluído, contou com 18 milhões de reais do atual governo, 17,6% dos 102 milhões de reais investidos. Levantamento realizado pelo jornal o Globo aponta que Lula participou de ao menos 6 cerimônias sem que seu governo fosse protagonista nas obras. Aspas para o jornal. No dia anterior, Lula havia estado em Campinas, aqui em São Paulo também, para a entrega das obras do BRT, cuja construção foi iniciada em 2014. Apenas 1,6% dos 380 milhões de reais investidos foram encaminhados pela atual gestão, enquanto 77,3% da verba foi indicada no governo Bolsonaro entre 2019 e 2022, segundo a Prefeitura de Campinas. Fecho aspas. Lula também viajou à Feira de Santana para inaugurar a duplicação de uma rodovia pela qual seu governo foi responsável por investir 136 milhões de reais, que são apenas 30% do total. Porém, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, já tinha anunciado em outubro de 2022 que já havia 35 quilômetros de pistas novas, quase o total de 40,3 quilômetros previstos. Em nota enviada ao Globo, o governo Lula disse que a execução da obra da rodovia em Feira de Santana foi intensificada. Graeb, o Lula, para a gente resumir, ele inaugura obra dos outros, obra cuja maior parte foi feita pelos outros, ou obra inacabada. E, em geral, ele nunca dá crédito para os outros. É claro que o país é um só, existem alternâncias de governo e, ok, que uma conclusão de obra seja feita no governo quando o início dela ou o meio dela foi feito em outro governo ou em outros governos. Agora, isso é algo que poderia ou ser dito numa eventual inauguração, ou o presidente é melhor não fazer daquela conclusão de obra palanque político. E quando a gente vê, é tudo errado. Ele vai lá inaugurar, ele quer ficar com todos os créditos e ele não cita qualquer mérito de outras gestões. Felipe, o pior de tudo isso é justamente a falta de crédito, como você disse. Você começa obras num governo, o Brasil não sabe gastar bem o dinheiro público, a gente tem visto isso há décadas e décadas e décadas. E é absolutamente natural que as obras passem de um governo para o outro. Seria necessário dar o crédito e cultivar a ideia de que a administração pública precisa continuar quando você muda de governo. Não é porque mudou de governo que as obras que foram começadas têm que ficar jogadas às traças, inacabadas, consumindo recursos que, enfim, já estão lá. Precisavam só mais de um pouquinho para acabar. É melhor você acabar ao invés de deixar parado. Agora, era preciso construir essa lógica do crédito, essa ideia de que a administração pública não é sempre algo personalista, não é algo que está colado em quem está sentado na cadeira naquele momento. É algo que vai se fazendo ao longo do tempo, é uma construção coletiva mesmo. Agora, nenhum presidente brasileiro faz isso. O Bolsonaro também, vamos lembrar. Fez isso, por exemplo, com as obras da transposição do Rio São Francisco. Ele gostava de dizer que ele que tinha entregue e tal. Então são dois aspectos ruins dessa história, né? De um lado, as obras que se arrastam por anos, uma capacidade baixa dos governos brasileiros de fazer as coisas de maneira eficiente, e de outro, essa mania de querer cobrar créditos exclusivamente por construções que são coletivas sempre, né? São os vícios da política brasileira que a gente não consegue se livrar deles. Exatamente.
O governo Bolsonaro acabou transformando o Bolsa Família no Auxílio Brasil, depois veio o governo Lula, transformou de volta em Bolsa Família, quer dizer, houve a tentativa de apropriação de crédito. E vamos lembrar que a ideia do Bolsa Família, de reunir num só programa social vários programas pré-existentes, foi do Marconi Perillo, que é do PSDB. Aliás, isso foi dito, justiça seja feita para uma conduta que o Lula teve lá atrás e nunca mais teve, pelo próprio Lula. Num momento lá atrás, em que o Bolsa Família ainda estava começando. Ele deu ali a informação, no palanque, a gente já tinha, evidentemente, essa informação, de que o Marconi Perillo tinha dado a ideia. Óbvio que ele não remeteu ao PSDB, à gestão de Fernando Henrique Cardoso, ao partido, a qualquer mérito de adversários nesse sentido. O Perillo, naquele momento, estava próximo ao Lula, ele fez uma referência pessoal, individual e nunca mais. Nunca mais. Desde então, em todas as campanhas, é sempre como se o Bolsa Família tivesse sido uma invenção do Lula, do PT, pelo menos essa é a impressão que eles querem passar, sendo que o Lula, inclusive, criticava, quando era oposição, esse tipo de programa social. Depois que virou governo, passou a defender. Então, se perdeu completamente esse mínimo de... qual é da moralidade, da atribuição de crédito mesmo para as pessoas que foram responsáveis por determinado programa pelo qual se quer vangloriar, pelo qual a autoridade pública quer que passar a impressão de que foi ela que fez. Então, tá aí o registro. Não dá para sair inaugurando as obras dos outros e querer tomar o crédito para si. Quer concluir? Eu quero concluir. Eu acho que os políticos não percebem que isso joga contra eles mesmos, né? Essa ideia de que o mundo sempre começa quando troca o governo, impede que se forme a ideia de que o país funciona de alguma maneira, né? De que existe um propósito de fazer a vida das pessoas melhorar de fato, de que existe uma continuidade. Sem isso, você vê os políticos sempre como picaretas. Então essa cultura de, olha, estamos juntos, tem coisas que nos dividem, tem coisas que nos diferenciam, coisas importantes. Mas a tarefa de construir infraestrutura, de melhorar os índices de educação, de saúde, seja lá do que for, é uma tarefa que inevitavelmente tem que ser compartilhada por mais de um governo. E faria bem para a reputação dos próprios políticos se eles conseguissem passar essa ideia para as pessoas. Em vez disso, eles só se dedicam ao trabalho de destruição, né? Do que os antecessores fizeram. E daí a gente tem essa visão, em grande parte justificada, muito ruim da política, mas eles contribuem, tratando sempre que veio antes como a pior coisa do mundo, né? E é muito legal quando eles são desmascarados em relação a isso. Foi o que fez essa estudante aqui no estado de São Paulo. Aliás, eu até pedi para a produção, porque isso aconteceu há algumas semanas, mas como o assunto voltou à tona, vale a pena a gente exibir esse vídeo. Depois de muita luta e 14 anos de espera, finalmente estamos presenciando a inauguração oficial de apenas metade de um novo campus da Unifesp em Quitaúna, o qual foi aguardado ansiosamente por toda a comunidade acadêmica. Em uma celebração com a presença do excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é necessário reforçar que as obras do campus não estão completas e ainda nos falta o auditório, o prédio da biblioteca e a quadra e os anfiteatros. As melhorias físicas em nosso dia a dia universitário têm significado simbólico. A efetivação de um projeto que visa sustentar e valorizar uma educação pública de qualidade. Mas, para além de um campus, a universidade se faz com pessoas, com inclusão e diversidade, bem como a concretização de políticas públicas de permanência. Deu para entender por que eu fiz questão de lembrar esse vídeo, que não é de hoje, é de algumas semanas atrás, mas é que
O assunto voltou com o levantamento feito pelo jornal das obras alheias ou inacabadas, então a gente precisava resgatar. Graeb, ela aponta, finalmente, depois de 14 anos, a inauguração de metade. De metade. Falta esse prédio, falta esse prédio, falta esse prédio. Quer dizer, por que o político está lá inaugurando o que ainda não está pronto? Aí a câmera corta para o Lula, ele está lá assim. E volta ali para ela, o Paulo Teixeira, ministro petista, né? Tá atrás. Vai murchando assim, ele começa com um sorriso no rosto, ele vai murchando enquanto ela fala. Exatamente, parabéns para essa estudante. Parabéns, teve coragem de dizer. Talvez isso seja o mais grave de tudo, né? Eu comecei comentando esse assunto, dizendo que a falta de crédito para as administrações anteriores era o mais grave, mas esta mania de inaugurar obras inacabadas, isso sim é uma picaretagem da grossa, né, Felipe? Se não acabou, não inaugura, não entrega um pedaço. E a menina, com toda razão, com absoluta razão, desmascarou, como você bem disse, a manobra politiqueira, né? Exatamente. Quando nós inauguramos o Papo Antagonista na TV BMC, ele estava pronto para a TV. Quer dizer, não foi metade do programa simplesmente que nós exibimos e nós, enfim, estamos aqui com o programa devidamente inaugurado e não inauguramos nada que não esteja efetivamente pronto. Mas é claro que eu estou fazendo graça, porque a gente está tratando de Estado brasileiro, da responsabilidade política, do uso do dinheiro público e, no fundo, da exploração publicitária de obras alheias ou inacabadas. Porque o que o governo Lula busca num evento como aquele simplesmente é turbinar a sua própria popularidade, principalmente a do presidente.